Presente. Espero na frente de casa, com a mala aos meus pés. Os portões duplos estão fechados, mas o portãozinho pelo qual eu saí está entreaberto. Ouço o carro de Esther se aproximar e, virando-me para casa, aceno. Ela para perto de mim, sai e abre o porta-malas. Eu podia ter parado na porta, sabia? Repreende ela enquanto me ajuda a colocar a mala no carro. Achei que ia poupar o seu tempo. Obrigada por vir me buscar em cima da hora. Não tem problemas, ela sorri. Mas a gente precisa correr, senão você vai perder o voo. Enquanto Esther fecha o porta-malas, aceno para casa outra vez. Mando um beijo e fecho o portão ao sair. Queria que Jack pudesse vir comigo, comento irritada. Odeio deixá-lo assim tão abatido. É o primeiro caso que ele perde, não é? Sim, acho que foi por isso que ele ficou tão abalado. Mas Jack realmente acreditava na culpa do marido, ou não teria nem sequer aceitado o caso. Infelizmente, Dana Anderson não foi muito honesta com ele e escondeu algumas informações, como por exemplo, o fato de ter um amante. Parece que o amante era o verdadeiro culpado. Não sei todos os detalhes, mas espero que Jack me conte quando a gente se encontrar. É engraçado. Eu viajava pelo mundo sozinha, e agora não me sinto confortável com a ideia de passar alguns dias sem ninguém na Tailândia. Estou acostumada com Jack sempre ao meu lado. Não sei muito bem o que ele gostaria que eu fizesse nos próximos 4 dias. Descansar bastante, eu imagino. Eu preferia esperar, mas ele insistiu, continuou. Eu sei que não adianta discutir com Jack quando ele cisma com alguma coisa. Olho para Esther. Sabe, ele pode ter seus defeitos. Insistir para você viajar antes não é um defeito, retruca ela. Não, acho que não. Consegui entender melhor depois que ele explicou que não aproveitaria as férias se tivesse que encarar toda a papelada quando voltasse. Jack realmente precisa descansar nessas férias, principalmente porque é provável que essas sejam as últimas que passaremos sozinhos. Faz sentido ele preferir ficar e deixar tudo em ordem, embora eu acho que se ele tivesse ganhado o caso, Jack não se importaria tanto em ser lembrado do trabalho na volta, acrescento pesarosa. Ele deve preferir lidar com a derrota sozinho, concorda ela. Você sabe como são os homens. O negócio é que a gente esperava que eu engravidasse enquanto estivesse na Tailândia. É outro motivo pelo qual Jack quer estar completamente descansado. Estou quase no período certo, admito, enrubescendo um pouco. Esther tira as mãos do volante e aperta a minha. Espero que dê tudo certo para vocês. Bom, se der certo, você vai ser a primeira a saber, prometo. Não vejo a hora de ter um filho com Jack. Ele ficou bastante decepcionado depois do meu último aborto. Tentou ser forte por mim, mas aquilo realmente o afetou, especialmente por eu não ter conseguido engravidar logo em seguida. Eu expliquei que essas coisas levam tempo, que meu corpo precisa se recuperar antes, mas Jack começou a questionar se não seria culpa dele e das exigências do trabalho e do estresse e tudo mais. Você acha que Jack jantaria com a gente ou algo assim no fim de semana? Para falar a verdade, eu acho que ele prefere ficar em casa e mergulhar de cabeça nos documentos que precisa preparar. Mas não custa perguntar, por mais que eu não saiba se você vai conseguir falar com ele. Jack não pretende atender o telefone nos últimos dias. Ele já teve que lidar com a imprensa quando saiu do tribunal hoje à tarde e sabe que vão ficar no pé dele nos próximos dias. Mas você pode deixar uma mensagem na caixa postal. Foi o que Jack me pediu para fazer se eu não conseguisse falar com ele, até mesmo por causa do fuso horário e tudo mais. E ele vai encontrar com você na terça? Sim. Bem,
na quarta de manhã. Vai pegar o voo na terça à noite, embora tenha dito que pode se atrasar 1 ou 2 dias. Mas acho que estava brincando. Eu espero, pelo menos. Então você vai passar 4 dias sozinha? Meu Deus, o que eu não daria por 4 dias de paz? Ele precisa de alguém que o leve ao aeroporto na terça? Rufus pode fazer isso. Não precisa. Adams também se ofereceu, mas Jack vai deixar o carro no aeroporto mesmo. A gente vai precisar dele na volta. O voo chega umas 6 da manhã e não poderíamos pedir a ninguém que nos buscasse em um horário infeliz desse. Fico surpresa diante da tranquilidade da nossa conversa ao caminho do aeroporto. Eu esperava uma viagem muito menos confortável, mas Esther parece satisfeita em falar de assuntos banais. Ela pergunta se pode visitar Miley no fim de semana com as crianças e talvez levá-la para tomar um chá. Lembrando como Miley e Aslan se deram bem durante a festa. Concordo, agradecida. Feliz por Miley receber visitas enquanto eu estiver fora. Esther pede que eu avise a Janice do encontro no domingo e prometo que vou fazer isso. Chegamos ao aeroporto com 15 minutos de antecedência. Ela me deixa na entrada e se despede com um aceno animado. Entro no terminal, encontro o balcão da Britney, despacho a minha mala e vou para a área de embarque. Depois me sento num canto e espero pela chamada do voo. Passado. Até a festa de Miley, nunca pensei que realmente mataria Jack. Sonhei com isso muitas vezes, mas depois de refletir um pouco, eu perdi a coragem diante da ideia de matar outro ser humano. É provável que tenha sido por isso que minha tentativa de derrubá-lo com uma garrafa tenha fracassado. Fiquei com medo de acertá-lo com muita força e matá-lo. E se eu o matasse? Era quase certo que fosse mantida na cadeia aguardando julgamento, o que seria terrível para Miley. Eu só queria derrubá-lo por tempo suficiente para conseguir escapar. Mas, no momento em que Jack explicou que nos levaria para Nova Zelândia, eu soube que teria que matá-lo, independentemente das consequências, porque fugir dele nunca seria o suficiente. Então é isso que você vai fazer? Falei amargurada. Depois de nos despedirmos de Miley e Janice ao fim da festa. Vai trancar a casa inteira, fingir que a gente foi para Nova Zelândia e depois reaparecer sozinho, dizendo a todo mundo que eu e Miley resolvemos ficar por lá, quando na verdade estaremos escondidos no porão. Mais ou menos, confirmou ele. Daria muito trabalho fechar a casa inteira e fingir que eu não estou aqui. Por isso, vou inventar uma desculpa para mandar vocês duas para Nova Zelândia antes de mim. No fim, vou acabar me atrasando mais do que o previsto e não vai valer a pena ir, porque já vai estar quase na hora de vocês voltarem. E quando eu estiver pronto para buscá-las no aeroporto, vou receber uma ligação sua chorando, dizendo que Miley não quis entrar no avião. E você, dividida entre um marido carinhoso e uma irmã maluca, também não embarcou. E como marido carinhoso, vou dizer a todo mundo que seria muito difícil para você deixar Miley para trás. Por isso, permiti que você ficasse um pouco mais com ela. Só que esse um pouco mais vai se transformar em muito mais. Até que um dia muito triste, você vai me dizer que não pretende voltar. Eu vou ficar abatido, e as pessoas não vão ousar mencionar o seu nome para mim, até acabarem esquecendo que você e Miley existem. E os meus pais? Perguntei. Como você vai explicar o nosso sumiço para eles? Provavelmente eu vou matá-los. Agora já para o seu quarto. Dei as costas para Jack, sem querer que ele visse o quanto eu tinha ficado chocada com suas palavras. Encontrar uma saída. Matar Jack nunca foi tão urgente, e se eu voltasse para o quarto, perderia mais uma oportunidade. Era hora de colocar mais uma parte do meu plano em prática. Posso ficar um pouco aqui embaixo? Perguntei. Não. Por que não? Você sabe muito bem por quê.
Quando foi a última vez que tentei escapar? Olhe para mim, Jack. Acha mesmo que eu ofereço algum perigo a você? Eu me comportei de forma exemplar nos últimos 6 meses. Você acha que eu realmente quero correr o risco de ir para o porão? É verdade que o tempo que você passou naquele quarto rendeu um efeito desejado. Mas ainda assim, você vai subir para o seu quarto. Posso pelo menos ir para o outro quarto? Por quê? O que você acha? Porque eu preciso mudar de ambiente. Estou cansada de olhar para as mesmas 4 paredes todos os dias. Tudo bem, olhei para ele surpresa. Sério? Sim, venha. Vou levar você para o porão, onde vai poder ver as 4 paredes de lá. Ou agora acha que o seu quarto não é tão ruim assim? Acho que o meu quarto não é tão ruim, respondi desanimada. Que pena. Sabe, acho que o quarto do porão está vazio há muito tempo. Posso te contar um segredo? Ele se aproximou de mim e começou a sussurrar. Foi difícil, muito difícil deixar Miley voltar para a escola. Muito mais difícil do que eu imaginava. Na verdade, foi tão difícil que vou conseguir que ela venha para cá assim que a gente voltar da Tailândia. O que você acha, Grace? Não vai ser ótimo termos uma família feliz? Percebi que eu teria que matar Jack antes da viagem para a Tailândia. Foi terrível concluir que eu tinha pouquíssimo tempo, mas ter um prazo me ajudou a manter o foco. Subindo a escada à frente dele, comecei a planejar meu próximo passo. Quando subi com o meu uísque, você pode ficar e beber comigo? Pedi enquanto tirava a roupa. E por que eu faria isso? Porque eu estou cansada de ficar enjaulada 24 horas por dia sem ninguém com quem conversar, respondi apática. Tem ideia de como me sinto? Às vezes parece que eu estou enlouquecendo. Na verdade, eu queria que isso acontecesse, aumentando o meu tom de voz. O que você faria, Jack? O que você faria se eu ficasse louca? É claro que você não vai ficar louca, rebateu ele, empurrando-me para dentro do quarto e fechando a porta. Pode ser que eu fique, gritei para ele. Isso pode muito bem acontecer. E eu quero meu uísque num copo de vidro. Quando voltou, 10 minutos depois, Jack trouxe 2 copos de vidro. Não sei se ele mudou de ideia por ter recusado todos os meus pedidos antes, ou se temia que eu realmente enlouquecesse. Obrigado, falei tomando um gole. Posso fazer uma pergunta? Vá em frente. É sobre o caso Thomasin. Ele se casou com uma atriz, não foi? Lendo alguma coisa. Acho que me lembro ter lido alguma coisa sobre isso na época em que você me deixava ler jornais. Dana Anderson. Ela está acusando Thomasin de agredi-la? Eu não tenho permissão de discutir os meus casos. Bem, todo mundo hoje parecia conhecê-lo. Ou você não foi muito discreto, ou essas informações são de conhecimento geral. Respondo sensatamente. Ele não doa a maior parte da fortuna para obras de caridade? Isso não quer dizer que ele não bata na mulher. O que Adams quis dizer sobre ela ter um amante? Adams só queria me provocar. Então o que ele falou não é verdade? De forma alguma. Um tabloide inventou essa história para desacreditá-la. Por que alguém faria isso? Porque Anthony Thomasin é um dos acionistas. Agora beba. Eu não vou sair daqui sem o copo. Quando Jack saiu, tirei o lenço debaixo do meu colchão e o abri. Contei os comprimidos, haviam 20 no total. Eu não tinha a menor ideia se seria o suficiente para matá-lo, especialmente porque eu mesma teria que tomar alguns antes. Precisava descobrir o quanto eram fortes e ver se dissolviam no líquido depois de esmagados. Entrei no banheiro, rasguei 2 pedaços de papel higiênico do rolo. E depois de refletir, peguei 4 comprimidos, torcendo para que fossem o suficiente para me apagar, mas sem me fazer passar mal. Abri o papel no chão e esmaguei o remédio com o pé o melhor que pude. Eu não tinha onde colocar os grãos que se formaram, então usei a tampa do frasco de shampoo como recipiente e despejei num pouco de água. Eles se dissolveram um pouco,
mas não o bastante. E ao bebê-los, concluí que teria que esmigalhar os comprimidos até formarem um pó mais fino. Comecei a sentir sono, cerca de 15 minutos depois, e dormi quase de imediato. Foram 14 horas de sono profundo, e ao acordar estava ligeiramente grogue e com muita sede. Como Jack tinha quase o dobro do meu peso, estimei que 8 comprimidos teriam o mesmo efeito sobre ele, mas que 16 não seria o bastante para matá-lo. Foi como levar um golpe. Isso significa que depois que Jack ficasse inconsciente, eu teria que arrumar um jeito de acabar com ele. Embora eu quisesse que ele morresse, não sabia se quando chegasse a hora conseguiria ir à cozinha pegar uma faca na gaveta e enterrá-la em seu coração. Decidi não pensar nisso e me concentrei em fazer com que Jack ficasse um pouco mais comigo quando trazia o uísque à noite, reiterando o que tinha lhe dito antes, que estava enlouquecendo sem ter com quem conversar o dia inteiro. Eu esperava que ele acabasse ficando à vontade e trouxesse seu próprio uísque, como havia feito no dia da festa de Miley. Só assim eu teria como drogá-lo. Minha oportunidade surgiu quando o caso Thomasin não se mostrou tão simples como Jack imaginava. Na semana do início do julgamento, eu estava sentada na cama, bebendo o uísque que ele havia trazido, enquanto o ouvia resmungar sobre quantas testemunhas Anthony Thomasin tinha levado ao tribunal. Sugeri que ele também precisava de uma bebida, e Jack desceu para buscar uma dose. Depois daquele dia, ele começou a trazer 2 copos todas as noites, e quando começou a passar cada vez mais tempo comigo, entendi que precisava desabafar sobre os seus dias no tribunal. Jack nunca se aprofundou comigo sobre o caso, mas deixava claro que Anthony Thomasin tinha uma defesa consistente, com testemunhas influentes atestando o seu caráter. O caso começou a se arrastar e, como Jack não falou mais sobre a Tailândia, presumi que tivesse cancelado ou adiado a viagem. Na noite anterior da data da viagem, Jack entrou no meu quarto com 2 copos habituais de uísque. Beba, disse ele, me passando um copo. Você precisa arrumar as suas malas. Malas? Sim, a gente vai para a Tailândia amanhã, esqueceu? Olhei para Jack horrorizada. Mas como a gente vai viajar se o julgamento ainda não acabou? Gaguejei. Vai acabar amanhã, respondeu ele, de mau humor, tomando um longo gole de uísque. Eu não sabia que o júri estava deliberado. Estão deliberando há 2 dias. Prometeram o veredito para amanhã antes do almoço. Eu o analisei com atenção e percebi o quanto parecia exausto. Você vai vencer, não vai? Jack bebeu o resto do uísque quase de uma vez. Aquela piranha idiota mentiu para mim. O que você está falando? Dana tinha mesmo um amante. Então foi ele? Não, foi o marido, respondeu Jack com frieza, sem conseguir continuar. Então você não precisa se preocupar, certo? Ele bebeu todo o uísque. Fico muito feliz por estarmos indo à Tailândia. Se eu não tiver convencido o júri, vou perder o primeiro caso e a imprensa vai cair em cima disso. Já posso ver as manchetes com a queda de Angel, ou algo tão idiota quanto. Terminou? Já está na hora de arrumar as malas. No quarto ao lado, enquanto eu pegava as roupas no armário sob o olhar de Jack, esperava que ele não notasse o quanto eu tinha ficado abalada. Joguei tudo na mala sem pensar, ciente de que teria que matá-lo no dia seguinte, quando ele voltasse do tribunal, e muito antes de que eu havia planejado, pois foi inocente eu imaginar que a viagem seria cancelada. Jack também parecia perdido em seus pensamentos. Eu sabia o quanto a vitória era importante para ele e fiquei preocupada ao pensar no humor de Jack quando voltasse para casa no dia seguinte. Se ele perdesse, insistiria seguir direto para o aeroporto para fugir da imprensa, mesmo que fosse num voo noturno. Dessa forma, eu não teria tempo de drogá-lo. Naquela noite, rezei fervorosamente. Lembrei a Deus
todo o mal que Jack havia causado e ainda causaria. Pensei em Molly, e como ele a aprendeu e deixou para morrer desidratada. Pensei em Miley e nos planos que Jack tinha para ela. E pensei no quarto do porão. E de repente, encontrei a solução para o meu problema. Eu sabia exatamente como ter certeza de que Jack morreria. Era perfeito, tão perfeito que se funcionasse eu conseguiria me safar.